Estamos inaugurando, sim, agora uma nova etapa dentro do campo da questão da correção da água, com a difusão da água ortomolecular, esse conceito da água ortomolecular. Então, a água ortomolecular é justamente a água corrigida na sua molécula. Porque hoje em dia a água que a gente bebe, a água que vem da torneira, a água que, mesmo que passe por filtros alcalinizados, se fala muito em a água alcalinizada que resolve tudo. Não é bem assim não, né? A gente tem hoje que as águas, mesmo alcalinizadas, elas podem ter cluster, que são as macromoléculas. Por exemplo, como a gente falou antes, a questão da água da natureza. Na natureza, a água tem até as suas moléculas aleatórias, elas não formam um cluster na natureza. No entanto, quando elas vão para a caixa d'água, elas vão para a estação de tratamento, mesmo águas minerais, hein? Mesmo águas minerais. O pessoal vai, toma uma água mineral, olha lá o pH dela, olha lá a mineralidade, a condutividade elétrica geralmente é baixa, e tem muita água falsa também. Mas de qualquer forma, uma ou outra, tem que ser corrigida, então, na sua molécula, na sua estrutura molecular. Porque a água na natureza não forma clusters, mas quando ela fica parada, ela está desligada do campo telúrico magnético da Terra. A primeira ação assim bacaninha que o homem faz é tirar a água do seu contato com realmente o seu campo quântico, né? Que é a própria Terra, né? E aí a água na Terra, seja dos mananciais, seja água do mar, água dos rios, água dos aquíferos, nascentes, etc. e tal. Essas águas, em contato com a Terra, elas têm a força da Lua, a força do Sol, a radiação infravermelha de onda longa, onda curta, média do Sol, tudo isso, a água é viva. Só que ela morre na mão do homem. Aí é preciso ela ser retificada na sua molécula. Então ela tem não só contaminantes hoje, como ela tem também pouco oxigênio, condutividade elétrica baixa, ela tem muita concentração de macromoléculas, que são os clusters. Na medida que a água sai da natureza, então, pela lei chamada de atração polar, né? Então os átomos de hidrogênio se aproximam dos átomos de oxigênio, do H2O, e aí vai formando então o cluster. Primeiro forma a água hexagonal, mas depois ela parada, ela vai aumentando a produção desses polímeros e aí forma macromoléculas. Isso lentifica a ação da água no organismo, reduz a água, é muito importante porque ela não só ela hidrata, se bem que a água comum, ela até desidrata, porque ela não tem um macromoléculo com cluster, ela não entra na célula, a osmolaridade é baixa. Então, tudo isso é importante hoje a gente corrigir, porque exposto a um campo quântico unificado, o que é o campo quântico unificado? É um campo, então, um aparelho que tenha ímãs e que tenha infravermelho de onda longa, ou seja, imitando a ação do Sol e da Lua. Se o homem afastou a água do seu campo quântico, a gente dá um campo quântico externo para ele, né? Que na verdade é um campo quântico assim, com um aparelho, né? Exatamente, isso mesmo. Então, tudo isso, esse conceito começou na década de 80, com o nosso livro Água e Magnetoterapia, esse aqui agora é uma relíquia, né? E na época a gente estudava então a exposição da água a um campo magnético só. Depois aí evoluiu a ideia de associar então com infravermelho de onda longa através da liga da titânio e platina, hoje muito difundida em colchões, palmilhas, hoje tem até roupa, né, que tem esse infravermelho. E aí surgiu então, né, então a água ortomolecular, na verdade, vem a ser a água correta, como é na natureza. Aliás, a gente vai mais além. Na natureza, as moléculas da água são aleatórias, mas quando a gente expõe a água a um aparelho quântico, a gente também alinha as moléculas da água, mesmo na natureza. Se bem que realmente não há assim grande necessidade disso, mas também há uma melhora daquilo que Deus nos deu, né? Quer dizer que nós ainda alinhamos, isso torna a água mais fluídica, porque água com cluster ela lentifica todos os processos orgânicos. Ela aumenta o ácido lático, ela aumenta então toda a concentração de radicais livres, né? É impressionante o que faz. Só que isso agora só está sendo visto e descoberto. Então, eu antes chamava de água vital, a água que é revitalizada. Porque a água morre também. Ela perde o contato com a natureza, ela vai perdendo oxigênio, perdendo condutividade elétrica, perdendo a osmolaridade, ela vai realmente, e ela vai tendo o pH mais ácido, pela concentração de íons H+, que é o hidrogênio. Então, esse é um problema. Então, hoje eu estou inaugurando, eu estou criando, isso vai ser agora, começar a parte agora difundida, a água ortomolecular. Orto vem do grego, que é correção. Então, é inédito essa ideia da água ortomolecular. Já tem um livro que já está pronto e já vai ser lançado em breve sobre a água ortomolecular.
E sobre a questão dos aparelhos, né? Então, assim, inclusive nesse livro a gente mostra por que a gente tem que ter um aparelho adequado para a correção da água, para a transformação da água ortomolecular. Porque os ímãs, o campo magnético, por exemplo, esse aqui é um aparelho, que seria o ideal, que é formado por 4 ímãs. O campo magnético, assim como a Lua, ela atua, né, sobre os mares, sobre os rios, lagos, etc., né? Também o campo magnético ele consegue quebrar os clusters, que são as macromoléculas, né? E o infravermelho de onda longa geralmente é infundido no plástico, um plástico atóxico, né? Então é importante. Agora tem muito aparelho no mercado. Sim, tem falso sim. Agora, a maior parte funciona mais pelo infravermelho, são partículas colocadas, infundidas no plástico. Alguns aparelhos têm, né, as pastilhas de cerâmica de infravermelho que emanam a infravermelho de onda longa, né, que tem uma ação na água de impactar quanticamente, ou seja, como a água da natureza está em contato com a energia telúrica magnética do planeta, afastada ela perde essa característica quântica, né? Só que a gente repõe isso com infravermelho de onda longa. Por isso eu falo em campo quântico duplo unificado. Antes eu falava campo quântico unificado, agora eu falo campo quântico duplo unificado. Por que é quântico? O campo magnético é quântico, né? E o campo e a radiação infravermelha é quântico. Quântico é o quê? É realmente um campo capaz de acelerar as partículas, de melhorar a vibração, a oscilação molecular das partículas, de transformar, por exemplo, uma estrutura que tem um status vibratório inferior numa superior, ou seja, fazer a da água, que foi tirada da natureza, voltar vitalmente a essa condição, chama água ortomolecular, e a correção da molécula pelo alinhamento das moléculas. Então vamos lá, é o que você perguntou, a questão é a seguinte: o aparelho ele tem que ter pelo menos 3 campos. 3 campos. Né? Por que 3 campos? Para você poder ter pelo menos um central difusor. Isso aqui tem segredo, não é assim não. Isso não é desse jeito. Assim, coloca ímãzinho. Você pode ter um ímã, por exemplo, colocar num copo d'água, um ímã. Você pode não tem 2 polos o ímã? Pois é. Você pode ter norte e sul. Começou assim, né? A pessoa colocar a água, sofre essa do campo magnético sim. Haja vista as marés, né? E aí sim, hoje sabe-se que a água é diamagnética, ou seja, ela é repelida por qualquer campo magnético, por qualquer polo sul ou norte. Mas quando você expõe a água, por exemplo, um copo e você tem aqui um ímã com o polo norte para cima, essa água vai ser uma água norte, depois de alguma meia hora e tal. E ao contrário, uma água sul, elas têm ações diferentes. Só que é muito fraco quando um ímã só age sobre a água, tem que agir um campo, é igual a Lua e a Terra. Né? Então esse campo é que vai agir sobre a água. Então a água tem que passar por aqui. Então veja, o aparelho não pode ter só 2 campos, pode ter uma pequena função aqui, 2 campos, mas o ideal é que você tenha um polarizador central, um difusor, e 2 outros. Então tem um segredo da posição dele. O ímã não tem polo norte e sul, pois é. Então isso aqui, o campo de repulsão e atração, são os segredos do aparelho. Por isso não tem aparelho perfeito no mercado, não tem quase nenhum, ou nenhum. Agora o novo, né, o nosso novo, eu estou agora trabalhando em cima então de um aparelho, enfim, né, como eu quero, né, as características técnicas científicas, depois de quase 20 anos de evolução, sabe-se que o perfeito seria isso. Então, você tem que ter um campo de dispersão, um campo de repulsão, um campo de atração da posição correta aqui. Então, norte com norte, sul com sul, certinho, entendeu? Claro que eu não vou revelar o segredo, porque na verdade é propriedade intelectual minha, né? E registrado no RUDID e tudo mais, inclusive internacionalmente. Vou lançar agora em Washington um novo livro também, que fala sobre a água ortomolecular, mas chama-se Quantic Energy, energia quântica, e foi lançado na França também. Mas esse é o segredo. Na verdade, assim, inclusive a potência do ímã é importante. O ímã não pode ser fraquinho, o ímã é medido em Gauss a potência. Por exemplo, um aparelho ideal, ele tem que ter pelo menos 3.000 Gauss em cada um. Não soma aqui, né, 12 não, ele não soma porque tem que formar o campo. O campo é mensurável também. Você pode medir o potencial em Gauss de um ímã isolado, mas você tem que medir o campo entre um e outro. Aí que a coisa vem o segredo, porque ele tem que formar um campo aqui e a água tem que passar por aqui. Portanto, esses aparelhos do mercado aí, chamados quânticos e fotônicos e não sei o que para a água, que são cilíndricos, que são um tubo, eles não fazem quase nada na água. Ah, sim, essa questão... muitos têm, o efeito, isso é surpreendente e tal, o efeito de aparelhos para água magnética, etc., com torre. Mas acontece que quando você bebe um pouco mais de água, mesmo comum, mesmo água, como é água tipo alterada estruturalmente, você vai ter
de fato, aí um efeito pelo volume da água maior, que as pessoas bebem pouca água. Bebem pouca água. De modo que, bebendo um pouco mais d'água, você vai ter um pouco mais de diurese, um pouco de desintoxicação. Porém, quando você bebe a água ortomolecular, as mudanças são fantásticas mesmo no organismo. Os resultados são impressionantes em qualquer tipo de patologia, não porque a água ortomolecular ela cure, não, o princípio é outro. Hoje mudou o paradigma médico-científico e a gente já sabe que não adianta só alopatizar ou combater sinais e sintomas, você tem que, na verdade, hoje, né, reestruturar o organismo centralmente, desintoxicar, depurar, vitalizar, varrer radical livre, né, eliminar metais pesados, tem que resgatar o organismo. As doenças degenerativas em geral, câncer, leucemia, diabetes, hipertensão, essas doenças, elas vêm realmente de ações centrais. Toxinas, alimentação industrializada, vida sedentária, muito bem. E a água ácida, então, alterada na sua molécula, a água pobre em oxigênio, água com baixa produtividade, água com baixa capacidade de hidratação. Esse é o principal problema. Então, a água molecular é altamente reidratante. Pronto, lava a célula, tira o ácido lático, as toxinas, ácido úrico. Um impacto é fantástico. No entanto, tem que ser o aparelho correto, né? Então, por aí a gente vê tanta gente falando, água, isso, aquilo. Na verdade, assim, temos que entender que somente um aparelho realmente obedecendo às normas necessárias é que é confiável. Portanto, agora, obviamente, com o livro da água ortomolecular e com o lançamento de um aparelho, enfim, com todas as disposições técnicas necessárias, tá? Então agora nós vamos inaugurar uma nova fase aí nessa questão aí da água, que é antivital. As pessoas falavam em água magnetizada, é errado, a água não magnetiza, a água é diamagnética, né? Então tudo isso é a novidade. Estamos lançando e se preparem todos, porque nós vamos agora iniciar realmente uma era nova na questão da saúde e principalmente na questão então, da água, da exposição da água a aparelhos, né, chamado fotomagnéticos ou aparelhos então para a correção estrutural da água. Então, como nós criamos isso, desculpe, realmente pode parecer falta de modéstia, mas realmente eu iniciei, né, isso aí na década de 80, com uma empresa que iniciou uma jarra especial, com ímãs, e depois nós avançamos. Então, eu posso dizer que, assim, no Brasil e raramente no mundo vai haver, então, um médico que tenha realmente feito esse trabalho, esse estudo, que eu me dedico seriamente a essa questão da água, né, e uso hoje a água como um grande veículo de tratamento, de cura, etc. e tal. Então, agora é isso. Agora eu me sinto na obrigação até para o público, explicar, não compre qualquer aparelho, não adquira qualquer aparelho, pense antes nessas questões de especificações técnicas e aguarde o livro. Eu vou te dar um autografado, tá? Ok? Esse aí ele estava meio peladinho, meio deprimido, e aí bebeu água ortomolecular e ficou melhor, ficou menos agitado também e está mais tranquilo. Tá bom? Ok, vamos lá. Então pense, água ortomolecular e o